Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e disse-lhes: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas. Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos filhos de Merari. Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson. Sinri e Jeuel, dos filhos de Elisafã. Zacarias e Matanias, dos filhos de Asaf. Jeuel e Simei, dos filhos de Emã. Semaías e Uziel, dos filhos de Gedutum. Congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram cumprindo a ordem do rei segundo as palavras do Senhor para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora, ao vale do Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio dos seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi
e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou, quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então, o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: Agora vocês se congregaram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificassem. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim, se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Salmos 85. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Na terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. João, capítulo 18, dos versos 38 a 40. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. João, capítulo 19, dos versos 1 a 16. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem! Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta.
Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir deste momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouvia essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Curta, comente E compartilhe.